Olá, crianças! Olá, papai! Olá, mamãe! A tia Dani hoje vai contar uma história para vocês. E essa história está lá no livro de João, no capítulo 13, iniciando no capítulo 13. Mas antes de começar, nós vamos orar e agradecer a Deus por esse dia. Paizinho amado e querido, quero apresentar cada criança nesse momento. Guarda-nos, proteja-nos. Pai, no nome de Jesus, entregamos esse culto infantil em tuas mãos. Tu és o Senhor e Salvador. Abençoa esse culto no nome de Jesus, que venha ser uma semente plantada em terra fértil, para todos sempre. Amém. Então, crianças, nós vamos aprender sobre Jesus. Jesus é o nosso Senhor e Salvador. E Jesus, quando estava sentado com seus discípulos aqui na terra, ele nos ensinou muitas coisas. E uma delas é como servir ao nosso próximo. Jesus estava sentado lavando os pés dos discípulos. Ele decidiu lavar os pés. E Pedro chega para ele e falou: não, mestre, não lavarás meus pés. Jesus falou: se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo no reino. Então Pedro falou: não, pai, lava tudo, lave tudo. E assim Jesus lavou os pés de cada discípulo, significando que a humildade, o serviço é mais importante, porque ninguém pode ser maior do que ninguém, a não ser Jesus, o nosso Pai e Mestre Jesus. E após lavar os pés, Jesus se reúne com seus discípulos à mesa. Para o quê? Para ceiar. Ele partiu o pão, né? E o suco de uva e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é meu corpo, que será derramado por vós. Porque Jesus iria ser crucificado, mas os discípulos ainda não entendiam o que Jesus falava. E Jesus entregou o pão molhado àquele que ia traí-lo. Quem foi? Judas, né? E logo Judas correu para entregar Jesus com 30 moedas de prata. Jesus foi entregue por 30 moedas de prata por um dos seus discípulos que o traiu. Quando Jesus foi traído com um beijo, né? Lucas veio até ele. Mas antes disso, Jesus se pôs a orar. Por quê? Porque ele sabia do que iria passar, ia doer muito, ia sofrer, e ele estava rogando ao Pai que: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade. E a vontade de Deus era que realmente ele sofresse. Por quê? Para que eu e você hoje, crianças, tivéssemos direito à salvação. Cada um de nós. Os discípulos estavam aqui atrás dormindo enquanto ele orava, né? Não puderam ficar com ele orando junto. E logo depois ele foi preso, né? Os soldados vieram. E Pedro vem para arrancar a orelha do soldado, né? Com a espada. Mas Jesus coloca a orelha no lugar e fala: Pedro, coloca a espada na bainha, não é para arrumar confusão. E assim a gente deve também ser assim, crianças. Não ficar arrumando confusão. Se Deus não mandou, não faça, porque a gente desagrada ao Senhor. E logo depois dele ser entregue aos soldados, Jesus foi ser julgado por Pilatos. E o povo, Pilatos pergunta ao povo, né? Solto a Jesus ou Barrabás? E o povo falou: solte Barrabás e crucifica Jesus. Jesus foi crucificado como uma ovelha muda e não disse nada para ninguém. Na verdade, ele não falou. Ele simplesmente disse que ele era o Filho de Deus e por isso ele foi crucificado. Pedro nega ele 3 vezes. Lembra da palavra que fala que Pedro, ao cantar do galo por 3 vezes,
Pedro havia negado. E Deus, lá na frente, Jesus, ele ensina a Pedro uma lição, né? A negação. Por que que ele negou? Jesus foi crucificado com 2 ladrões ao lado. Jesus era ladrão? Não. Jesus foi o Cordeiro Imaculado que foi pregado, sofreu por nossos pecados. E ao lado um ladrão foi salvo porque reconheceu que Jesus era o Filho de Deus. Jesus disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas Jesus tinha falado para os discípulos que ao 3º dia ele ressuscitaria. E assim como ele disse, aconteceu. Ele aparece para Maria Madalena dizendo: Maria, eis-me aqui. Né? Ele chega para Maria e se apresenta como ressurreição, mas pede que não conte a ninguém, até que ele desça e volte, né, ressuscitar aí para conversar com os discípulos. Nisso, Jesus aparece. Tomé não acreditava, não foi? Jesus na estrada de Emaús, 2 discípulos se encontram com eles e ali Tomé não acreditando, e Tomé fala: mostra as suas mãos, mostra as marcas nas suas mãos. E aí Tomé acreditou. Mas a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que nunca viu e creu, né? Então, às vezes, a gente não precisa ver para crer, porque a fé é ver mesmo não vendo, né? Mesmo crer mesmo não vendo. Isso é fé. A fé é a certeza das coisas que a gente está esperando e daquilo que a gente ainda não vê. Isso é fé. Isso é fé. E Tomé não creu, duvidou, né? Nós não devemos duvidar do que o Senhor nos ensina. E Jesus tem encontro com quem? Quem negou Jesus por 3 vezes? Quando o galo cantou? Pedro. E aí Jesus tem encontro particular com Pedro, tratando o caráter de Pedro. E Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Por 3 vezes. Apacenta os meus cordeiros, de Jesus para Pedro. E ali Pedro começa a aprender o que era servir ao Mestre Jesus. E assim, amados, a gente finaliza, porque Jesus falou que ele subiria aos céus. Ele ressuscitou e ele subiu aos céus. Todos os discípulos viram ele subir. E ele falou: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder. Jesus ressuscitou e ele voltará. Ele enviou o Consolador, o Paracletos, aquele Espírito do Santo de fogo e poder, que veio e está dentro de nós para nos ajudar em todas as coisas, o nosso ajudador e nosso consolador. Mas Jesus voltará ressurreto para nos buscar. Amém? Então nós vamos agradecer ao Senhor por essa palavra que Ele nos deu hoje. Pai, nós te damos graças por esse momento, abençoa cada criança, dá um entendimento e que essa palavra possa ser como uma semente no coração, possa dar muitos frutos, no nome de Jesus. Amém. Beijo, crianças, a paz de Cristo, que Deus abençoe vocês, amém?